Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Não é um vídeo cômodo nem legal de fazer. Nesse vídeo a gente vai falar se existe alguma chance do Rogério Ceni ser demitido antes do final do Campeonato Paulista. Lembrando que a meta dele é chegar na final do Campeonato Paulista e da Sul-Americana. Vamos falar também se existe qualquer chance do Crespo retornar ao São Paulo, com a averiguação com a diretoria de futebol que eu mesma falei hoje de tarde. E falei longamente, com muitas perguntas e muitos argumentos também. Vamos falar sobre panelinha, racha no elenco. Aquela mesma questão que fez o Crespo cair, está de volta na era Rogério Ceni. O erro vem de quem então? Da diretoria, que não resguarda seus treinadores? Vamos falar dessas viúvas do Diniz que estão pedindo o Diniz de volta. Eu vou trazer o aproveitamento de todos os últimos treinadores aqui, vamos entender um pouquinho disso. Vamos falar de uma coisa que é mais minha. Eu penso que o Rogério Ceni mata os jogadores com a formação tática dele e a forma como ele coloca esses jogadores dentro de campo. E aí a gente já trouxe o Nicão como exemplo, a gente já trouxe o Rigoni como exemplo, e agora a gente vai trazer o Miranda, tão contestado, como exemplo. Ok? Meu nome é Laila Reis, eu estou na frente da equipe do SPFC.net há mais de 10 anos, cobrindo janela, cobrindo São Paulo, bastidores, política desportiva, tudo sobre São Paulo. Minhas redes sociais e o portal SPFC.net estão aqui embaixo se você quiser ter notícias atualizadas minuto a minuto durante o seu dia. Ok? Junto com o meu WhatsApp, se você quiser mandar um WhatsApp e me colocar num grupo de WhatsApp, pode me colocar. Agora bora falar de notícias. Gente, primeira coisa que eu queria falar é sobre os viúvos do Diniz. Eu peguei aqui, ó, 75 jogos, 34 vitórias, 21 empates, 20 derrotas, 117 gols, 86 gols sofridos, 54% de aproveitamento. Então, assim, eu fui uma daquelas que teve assim, o dinizismo não morreu. E depois zoei meu amigo santista quando ele achou que o Diniz era o máximo, viu o Diniz numa subida e viu o Diniz numa caída. Eu falei, esse é o Diniz, ele sobe e desce, ele é assim. Então, assim, pensando um pouco no Diniz, a gente herdou certas características da formação tática do Diniz. O Crespo soube manter algumas características positivamente falando, que foi assim que ele ganhou o Paulista. Então, quando a gente ganhou o Paulista, em algum momento eu falei, obrigado, Diniz, por deixar um pouquinho de herança, que seja, porque o Crespo teve isso e só conseguiu trabalhar nas falhas. Mas se você está com saudade de Diniz, eu só vou deixar uma pergunta para eu ir para o próximo assunto. Cara, eu fiquei sem precisar ir no cardiologista por muito tempo. Minha família tem tendência a ter pressão alta. Por quê? Saída de bola, tic-tac, aquele ali, ó, na saída do gol, com o Volpi tendo que tocar pro Miranda. A gente vê uma falha do Miranda exatamente porque o Miranda não está cumprindo a posição dele. Não, ele está de zagueiro. Mas a formação tática dele, quem jogava CM, aquele Championship Manager, vai entender que tinham as setinhas. Bom, quem joga FIFA, essas coisas, as setinhas. Então ele tá ali como zagueiro, mas ele tem que trabalhar a saída de bola. Se com o Rogério Ceni, que nem é tanto igual ao dinizismo, era muita saída de bola, o Miranda já deu uma falha, imagina um Miranda tendo que começar a criação de uma jogada. O Arboleda até tem essas características, a gente tem vários jogos para provar que ele tem, mas não é do Miranda. E o Miranda é um excelente, não adianta você vir em outro canal, eu vi em outro canal, todos os colunistas eu acompanho de todos os lugares. O Miranda é um excelente zagueiro, mas ele não estava cumprindo. Tanto é que no primeiro gol que a gente conseguiu fazer do Red Bull Bragantino, saiu dos pés dele. Ele vai se adaptando. Mas não queimem o Miranda, gente. Pelo amor de Deus. Agora, encerrando o dinizismo, peguei os números do Crespo também. 57 jogos, 54% de aproveitamento, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas. O que ele não teve foi uma coisa que o Ceni precisará ter se realmente, eu já vou trazer as informações da diretoria de futebol, ele for ficar até o final do Campeonato Paulista ou da temporada, que é resguardo da diretoria. Por quê? Porque houve panelinha na época do Crespo. A gente foi numa ascensão, o elenco se uniu, o elenco deu tudo de si fisicamente, o elenco deu tudo de si psicologicamente e com o coração, onde não chegarem as pernas, fisicamente estavam fracos, chegará o coração. Então eles deram de tudo para chegar a ganhar o Campeonato Paulista. Mérito do Crespo, que soube unir o elenco, coisa que o Ceni não sabe fazer e está prejudicando o Ceni. A gente já vai falar disso. Só que no momento em que a comissão de treinamento do Crespo, que depois ele até cresceu, me ajuda no notebook, ele até desconstruiu essa comissão técnica dele.
No momento em que eles começam a exigir mais dos jogadores, tecnicamente, os jogadores passam a reclamar com a diretoria de futebol porque o Crespo passava muito treino. Gente, pra mim isso é mimimi de jogador. Se tem agente de jogador, como a gente viu no caso do Benítez, não foi só o Benítez não, tem vários outros casos, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, vários outros, vários, a molecada aí da base, que a gente tanto fala, reclamando pro diretor de futebol. Eu tenho a sorte de ser sócia e esses caras ficam loucos, porque eles se encontram comigo num horário assim que eu falo, ah, não, agora você vai sentar, você vai me ouvir, porque eu vou falar e você vai me responder. E aí Neguinho me falando, Neguinho eu vou falar que é o diretor de futebol me contando, não, o empresário do Igor Gomes veio ligar porque tava falando que treinava demais e não escalava. Aí o empresário do outro veio ligar, então todos os jogadores começaram a reclamar do treinamento. O que acontece? O que você espera? Que a diretoria de futebol chegue nessa hora e fala, hierarquia, hierarquia. O treinador passa e a gente resguarda. E o seu jogador tem um contrato a cumprir. Ele tem que ser o primeiro a chegar no horário. Ele tem que dar de tudo de si na forma física. Em casa, ele não pode encher a cara. Ele tem que chegar aqui no melhor formato físico. Ele tem que dormir cedo. Isso é ser jogador de futebol. E ele não escolheu isso para a carreira dele? Isso é jogar no São Paulo. A diretoria de futebol, não, o Casares está com Covid, ficou 2 meses fora. Aí o outro diretor de futebol falou, a gente ficou meio sem graça porque era o elenco inteiro que estava pegando no pé. Então vocês deixaram um elenco mimado de paneleiros derrubar o Hernan Crespo, que para mim foi um dos melhores técnicos da última década. Traz o Rogério Ceni, que sabe que volta sem o apoio da torcida. E o que se repete... Bom, vamos aos números do Rogério Ceni. 39% de aproveitamento até agora, ou seja, baixou. A gente estava falando de Diniz com 54%, de Crespo com 54%, ou seja, o Ceni é pior que o Diniz. E eu falei, não tenho saudade do Diniz. 39% de aproveitamento, 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Zona de rebaixamento. Não vai ter o jogo contra o Palmeiras agora no final de semana, porque o Palmeiras está no Mundial. Os deuses do futebol nos protegem, porque se tivesse um clássico agora, a gente ia ser humilhado, na boa, ia ser um vexame. Ia ser um vexame. Parece que tudo aquilo que o Ceni conseguiu de recordes positivos quando ele era goleiro, ele está conseguindo de recordes negativos quanto treinador só de São Paulo, porque nos outros times ele é um sucesso. Beleza? Então, assim, e o segundo pior começo da temporada do São Paulo na história do clube. Só tivemos um pior começo de temporada em 1936. Ninguém mais teve um começo ruim tão pior. Então, o Diniz começou a temporada melhor, Crespo começou a temporada melhor, então todo mundo, sabe, conseguiu. E eu reuni aqui outros, já vou ler no final, outros técnicos e seus aproveitamentos pra gente falar do Ceni um pouquinho depois, tá bom? Então, vamos lá. A primeira diretoria. A diretoria deixa que se mantenha o mesmo erro. Por quê? Porque a gente sai de novo em todos os lugares que existe racha no elenco. Porque o elenco não gosta, como o Ceni fala. Cara, preciso dar o contexto aqui. Eu sou amiga da galera, num jeito que eu ia no jogo, baixava num elevador e já tava lá embaixo na saída dos jogadores. Todo santo jogo. E eu conheço o jeito do Rogério Ceni falar. Ele é arrogante, mas não é arrogante ruim, ele não é do mal. É o jeito dele de se expressar. Então eu imagino que no Flamengo ou que no Fortaleza, eles tinham uma autoridade tão grande que os outros respeitavam o jeito dele de ser. No São Paulo é uma bosta. Ele não é um cara de grupo. Não é. O Crespo é. Olha o que o Crespo fez em 3 meses. E o Rogério Ceni nunca fez cara de grupo. Vem da diretoria que escolheu esse perfil de treinador. A diretoria escolheu este perfil de treinador, ok? Dar resguardo que não deu ao Crespo. Então, assim, diretoria, aprenda. Você perdeu o Crespo, que nos tirou da fila depois de 9 anos. Aprenda, dê resguardo ao Rogério Ceni. Porque se ele vai errar em campo ou não, o jogador não tem que ser mimado e ficar dando... Ai, eu não gosto do jeito que o Rogério Ceni falou comigo. Ai, ele falou assim comigo, mano. Na moral... Tem que chamar mesmo de perninha mascarada. Futebol é jogo de homem, meu. Tem que botar pra treinar 3 vezes por dia. Falar, cara, vocês não estão entregando. Então a culpa é da diretoria que não dá resguardo pros seus treinadores. Então eu vou primeiro agora, antes de falar que o Ceni mata seus jogadores em campo, eu vou falar como é que foi a minha conversa com a diretoria.
Eu entrei em contato para saber se o Rogério Ceni pode ser demitido e para saber também se tem alguma chance do Crespo voltar, porque eu sou viúva do Crespo, não sou viúva do Diniz, sou viúva do Crespo. E aí o que eles me falaram é o seguinte, não tem nenhuma chance do Rogério Ceni sair até o final da temporada, ele vai ficar. Lembrando que lá no Conselho Deliberativo, o Rogério Ceni tem que entregar final de Paulista e final de Sul-Americana. Ele não precisa ganhar o campeonato, mas ele tem que chegar até a final. Isso é assinado pelos conselheiros, é um acordo, tá? Essa é uma previsão. Gente, tá dormindo na zona de rebaixamento, 14ª posição da tabela geral, dá licença, né? E ele me falou o seguinte, não existe nenhuma chance do Crespo voltar. Eu perguntei por quê. Ele me falou porque o Crespo não se deu bem com os jogadores aqui ano passado. E ficou beirando a zona de rebaixamento no Brasileirão. Daí eu queria bater assim se estivesse na minha frente, mas nesse dia não estava na minha frente. Apesar de ser um diretor muito amigo meu que eu encontro bastante no clube. E algumas vezes estar na minha frente eu já ter dado uns croquetes, mas era no WhatsApp. Aí eu tive que lembrar ele, né, que tá lá todo dia no CT, mas ele não lembrava, eu tive que lembrar ele. Falei, mas ele tirou a gente da fila depois de 9 anos. Todas as metas dele ele entregou a mais. Libertadores ele foi além, Copa do Brasil ele foi além. Todas as metas ele entregou a mais. E todos os jogadores rendiam melhor com ele. Tá aí o Rigoni que só foi render agora no primeiro jogo porque mudou o posicionamento, ficou atrás do Calleri, ficou mais livre. Então assim, né, se tivesse de repente um outro goleiro, a gente poderia ter passado pelo Palmeiras na Libertadores, porque foi um jogo tático incrível do Hernan Crespo, aquele primeiro jogo, o segundo não, mas o primeiro jogo. Então assim, a gente teve que lembrar isso. Falei, você não deu respaldo pra ele, você ficou em telefone com um empresáriozinho de jogador que reclamava de treinador. Então, quero lembrar do caso Silvinho do Corinthians que aconteceu essa semana. O caso Silvinho do Corinthians foi bancado. O Silvinho é o técnico da temporada 2022. O Silvinho fez um planejamento. A diretoria do Corinthians não entregou todo o planejamento do Silvinho. Parece alguém que eu conheço? Parece um Rogério Ceni que veio, foi bancado pela diretoria, fez um planejamento. A diretoria não entrega esse planejamento. E aí, em campo, não dá o resultado que quer. Eu não acredito na diretoria quando banca um treinador. E me preocupo de ouvir que não existe nenhuma chance do Crespo voltar. Se ele falasse assim, a gente não sabe, a gente banca o Rogério Ceni, mas quem sabe o Crespo um dia eu ia ficar mais feliz. Vou finalizar, porque tá ficando longo esse vídeo, falando do Miranda. Minha suposição é, cada um tem que assumir a sua parcela de culpa. A diretoria, pra mim, é a maior responsável por todas as quedas até aqui, né? Porque não sabe pôr ordem na casa. Ninguém respeita ninguém no São Paulo. Mas, entretanto, todavia, Rogério Ceni, meu amigo, eu assisto coletiva, eu assisto jogos. Cara, primeiro, aí eu já falei no último vídeo do Nicão, então dessa vez eu vou falar só do Miranda, porque o que eu vi de gente falando mal do Miranda, gente, o Miranda é o Miranda. Deixa eu ver aqui. Cara, ele falhou sim, primeiro gol. Quero lembrar que a formação tática dele hoje é diferente, ele tem que propor jogo, tanto é que em mais de 2 vezes, né? A gente o vê lançando bola, cruzando bola, jogando avançado. Então, assim, quando tu tem... A principal coisa que um treinador tem que saber em relação ao elenco para disputar um campeonato, não é só estudar o teu adversário, que eu acho que isso é óbvio, né? Eu vou jogar contra o Red Bull Bragantino. Como o Red Bull Bragantino joga? Primeira coisa que eu vou ver, né? Mas antes disso, eu vou estudar os meus jogadores e ver no que cada um dos meus jogadores é bom. Eu vou ver no que o Miranda é melhor. Eu vou olhar os scores e as estatísticas. A gente tem um departamento disso. Eu vou ver no que ele foi bom na seleção. Eu vou ver no que ele foi bom em todos os times que ele passou, inclusive no São Paulo. E vou ver no que ele foi pior. Eu não vou desenvolver uma característica nova nesse jogador durante um campeonato beirando o rebaixamento, quando a gente já vem de uma luta de rebaixamento. Não, se o Miranda não é bom jogando avançado e ele é zagueiro, você nem tem o Luan pra ajudar. Você não tem, porque você ainda se você... Não, peraí, eu jogo com 3 zagueiros. Ou não, eu tenho um volante de contenção que é pivô, que também atua como 3º zagueiro. Então eu posso deixar os meus zagueiros um pouquinho mais livres para avançarem na atuação de criação de jogadas. Não tem. Não tem. E a molecada da base é fraca para isso. A gente viu ontem. A gente viu isso sempre.
Tá tudo muito desentrosado. Eu vou trazer aqui algumas, só pra finalizar o vídeo, algumas questões do porquê eu acho que tá tudo errado. Então, uma união de fatores. Racha de elenco, mudança radical da proposta de jogo. Elenco desequilibrado, esse negócio de assim... Ainda o Patrick se machuca, né? Tem um cara muito experiente ali e tem um cara da base muito inexperiente aqui. E você imagina que um Thales da vida vai propor o jogo, entende? Teimosia, me volta com o Volpi. Foi goleiro, sabe que goleiro quando tá em uma fase afasta. Pra que me volta com o Volpi? Tomou gol de cobertura. Então, Ceni, tá na tua conta. Tá na tua conta. Junto com a diretoria, não vem reclamar da diretoria depois. Reforços desorientados. Quer dizer, ninguém sabe ali o que é pra fazer, né? Nicão não sabe o que vai fazer. O Alisson, a primeira vez aí, ó, apareceu um pouquinho mais nesse jogo, mas chamavam ele de melhor jogador nos jogos. Eu falava, não, ele não tá claro o que é o Alisson do São Paulo ainda. Treinador temperamental e erro de planejamento. Que o São Paulo também não investiu em volante, nem em zaga. Depois, no próximo vídeo, a gente fala desse William Rocha, que eu também nem acho um bom reforço. Quero a opinião de vocês aí. Desculpa pelo vídeo muito comprido.